Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãs? Nessa tarde abençoada que o Senhor nos preparou para estar aqui. Eu sou a irmã Elisângela, moro aqui em Milagres, num sítio chamado... Sou de Assembleia de Deus, Tempo Central. Glória a Deus, e estamos aqui, né, para servir ao Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade. E é um privilégio estar aqui ministrando uma palavra do trono de Deus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a confiança das irmãs, de estar aqui dando uma oportunidade para me trazer uma mensagem. E é muito gratificante, né, irmãs? Estar sempre na presença de Deus, firme e forte, fazendo a vontade, o ídolo do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, né? Para fazer a sua vontade. O ídolo da palavra, todos aqueles que necessitam, que precisam, estamos sempre juntas, vencendo cada dia as lutas, as dificuldades, confiando sempre no Senhor e obedecendo sempre a sua palavra. E o nosso tema de hoje, né? Minha família na arca, glória a Deus, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que vai falar, né? Depois disse o Senhor a tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante da ação. Então, irmãs, aqui Deus estava dando uma instrução para Noé, né? Para ele entrar na arca e os animais. Por quê? Porque Deus viu aquela geração que estava corrompida, no meio daquela geração que estava totalmente distante do Senhor, a presença de Deus. Deus viu no meio daquela geração um homem justo, fiel e temente a Deus, Noé, né? E ele preservou a ele toda a sua família daquele dilúvio que que ia vir sobre toda a terra, né? E nós vemos que como é bom nós estar sempre atento à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Quando Noé ouviu a instrução de Deus, ele obedeceu. E nós vemos, irmãos, que no meio de uma geração tão corrupta, uma geração violenta, diferente nos dias de hoje, termos a certeza que Deus está conosco e a certeza que a palavra de Deus é poderosa e temos que sempre obedecer a palavra e os mandamentos do Senhor. E nós vemos aqui que Noé obedeceu à instrução de Deus, né? E ele ali convoca aquele povo e o povo não queria saber das coisas de Deus, mas mesmo assim, ele trabalha naquela arca com toda a fé, porque, irmãos, nós temos que ter fé para essa caminhada, fé no poder de Deus, fé na palavra que está escrita aqui, nessa bússola que Deus deixou para mim, para você. E nós vemos que ele recebe a instrução de Deus e coloca toda a sua família na arca, aqueles animais. Nós vemos como é bom nos dias de hoje nós obedecer a sua palavra, ser acessível à voz do Espírito Santo, não é verdade? E quando Deus anuncia ali o dilúvio que vinha sobre a terra para destruir tudo ali, aquele povo, aquela humanidade que estava transgredindo contra o Senhor, caindo, né? Estavam os da arca, Deus preservou, Deus guardou. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Obedecer a palavra, colocar nossa família diante do altar de Deus, para que o Senhor possa ter de misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e Ele vir estender a mão e nos livrar do que não presta desse mundo. E nós temos que ter a certeza, dentro do nosso coração, que o Espírito Santo vai nos instruir para sempre fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua palavra e estar sempre pronto para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mas muitos não querem obedecer. Ouvem o Senhor falando através da sua palavra e não obedecem.
E o que que acontece? Vem a ira de Deus sobre aqueles que não obedecem, aqueles que estão em palavra, né? E nós não queremos isso para a nossa casa, para a nossa família, e nós temos que sempre estar em intercessão pela nossa família, colocando elas debaixo da oração, os nossos filhos, nossos esposos, para que Deus venha guardar. Aqueles ainda que não servem ao Senhor, colocar sempre debaixo do joelho da oração, para que Deus venha salvar. E eu creio, irmãos, que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa família, porque a família é projeto de Deus. E nós vemos aqui na sua palavra que Deus achou graça na vida de Noé, achou benevolência na vida dele. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, justo. Ele era um homem que obedecia à sua voz. E assim temos que ser, eu e você, irmãos, temos que ser acessível à voz do Senhor, temos que ser justo diante da palavra de Deus, para que Deus veja diferenciado, aleluia, para que nós possamos estar sempre, irmãos, firme e forte, porque as lutas vai vir, as dificuldades, os gigantes têm se levantado todos os dias para nós desobedecer a palavra, para nós se distanciar da presença de Deus, para nós tirar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos, de maneira alguma, tirar os olhos de Jesus, porque o homem é falho. Se nós olhar para a direita e para a esquerda, nós vamos perder nossa salvação. Se nós olharmos para o homem, nós vamos perder a nossa salvação. Mas se nós temos que sempre confiar em Deus, em todos os momentos, irmãos, em todas as dificuldades, aleluia, né? Para que venha sempre nos dar força e nos dar coragem para continuar. Quando nós aprendemos aqui lições importantíssimas, como a obediência, aleluia, a Deus, como a confiança em Deus, a fé. Noé mostrou isso, fé, confiança em Deus. E eu e você, nós temos que mostrar que nós temos confiança em Deus, que nós obedecemos a Cristo em todos os momentos, para que Ele venha manifestar o seu poder e a nossa vida. Eu creio que tem pessoas aqui que já têm clamado pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Muitos devem ter filhos afastados do Senhor, filhos nas drogas, na bebida. E eu creio que você não tem desistido dessa vida, do seu filho, do seu esposo. E eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Não desista de orar. Eu sei que no momento certo, Deus age no de repente. No de repente, quando você menos esperar, Deus pode fazer a obra na sua casa, na vida dos seus filhos. Aleluia. Pode tirar daquele lugar que você nem pensa, impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível aquele que crê. Então, creia nesta tarde, nos planos de Deus para a tua casa, para a tua vida, porque eu sei que grandes coisas fazer, e nós sermos sempre justos, andar em retidão, porque não era descrito como um homem justo, mostrou a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa tarde, mostre para Deus como mostre para Deus a sua vontade de servir a Ele com amor, com justiça, com retidão, glorificando sempre a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é fiel para nos conceder a vitória. Aquela geração, Deus viu graça em Noé. No meio dessa geração corrupta, violenta, Deus olha para mim, para você, e olha uma pessoa diferenciada, uma pessoa que é algo importante, pessoas importantes para ele. Então, nós temos que, todos os dias, interceder por a nossa casa, interceder pela nossa família, e não desistir dos planos e projetos do Senhor para a nossa família. Aleluia. É grande, poderoso para te dar vitória, aleluia. E nós, a família de Noé, foi guardada pelo Senhor. Cada animal ali o Senhor guardou, macho e fêmea, guardou ali dentro da arca, aleluia. E que a minha família, meus filhos, teu esposo, o Senhor possa estar guardando, você possa estar usando a instrução de Deus nesta tarde, usando sabedoria para lidar ali que está perto de você, com seus familiares, com seus filhos, para que eles não se distanciem de Deus, mas que eles se aproximem cada vez mais para perto
dessa arca, e você tem que usar na tua casa de sabedoria, eu e você, para que essas pessoas a cada vez mais não se distanciem de Deus, mas que eles venham para perto, porque a palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então o Senhor Ele está perto de nós, basta nós continuar obedecendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, a voz do Espírito Santo, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha casa e na tua. Aleluia. Nós vemos que lá, quando Jó intercedia pelos seus filhos, eles estavam lá nas baladas, nas festas, mas Jó, toda madrugada, ele intercedia pelos seus filhos, não deixava nenhum momento. Então, não pare de interceder pela tua casa. Cobre teus filhos, cobre teus filhos no manto do Senhor, na oração. Aleluia. Você está firme e forte, mesmo que está dando errado dentro do teu lar, no meio da tua parentela, mas confie que algo o Senhor tem para fazer grande na nossa. Quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer que não está dando certo, é aí onde o Senhor quer ver a tua fé, quer ver até onde vai a tua fé, a tua obediência a Deus, porque Deus nos prova, irmãos. Deus nos prova para saber se nós verdadeiramente estamos servindo a Ele em espírito e em verdade, porque na maioria das vezes, aqueles que é quem vai te machucar, é quem vai te entristecer, é quem vai te a tua paciência, mas você tem que sempre usar os dons do Espírito Santo, os frutos, porque os frutos, irmãos, nós temos que ter os frutos do Espírito Santo no nosso, para que quando as lutas vierem, pessoas vêm se levantar contra a tua vida, você pessoas, e não levar para teu coração mágoa e nem rancor, te fazer distanciar a tua comunhão com o Senhor. Então, ame essas pessoas, mesmo que elas te desprezem, mesmo que elas te humilhem, aleluia, mesmo que elas ame, interceda a Deus, coloque elas debaixo do teu joelho na oração, porque o Senhor, Ele ainda transforma vidas. A palavra do Senhor não mudou, ela continua sendo o mesmo. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Mesmo Deus que opera no passado, Ele opera hoje. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E sei, irmãos, que Ele tem visto cada dos teus olhos. Ele tem contemplado o teu deitar e o teu levantar. Então, nessa tarde, no Senhor, se agarre com a palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz. Nos momentos de tristeza e dificuldade, lê um versículo, medita, coloca um louvor, mas não deixe de sempre buscar a Deus, porque o inimigo vai lançar setas para te enfraquecer, para te desestabilizar, mas em todos os momentos, adore e exalte o Senhor, porque Ele é fiel, Ele sabe o teu coração. Fica firme no Senhor, receba essa palavra no teu coração, guarde no teu coração, porque Deus é grande em misericórdia para nos dar vitória. Em meio àquela geração que não queria ouvir a palavra, mas mesmo assim, Noé continuou firme. Aleluia, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo e ali construiu aquela arca, e Deus o guardou, e Deus livrou de todo o mal. É firme, continua olhando para Jesus, ele é fiel, e sei que nenhum mal, nenhuma praga vai chegar até a tua casa, porque tu estás guardado, teus filhos é do Senhor, teu esposo é do Senhor, tudo que você tem foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que me deu. Então, nossa casa está guardada pelo Senhor e vai continuar sendo, porque Ele está com os olhos postos sobre a nossa vida, aleluia. E não olhe nem para direita. A palavra temos que ser forte e corajosos. Então, nós temos que ser forte e corajosos. Quando vier as lutas, passe dando glória a Deus e olhando para o autor e consumador da porque a palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé nessa tarde, que é uma tarde de bênção e de vitória renovada, que tu seja cheio do Espírito Santo,
a palavra de Deus, para levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, até mesmo dentro da nossa casa, porque o nosso primeiro campo missionário é dentro da nossa casa, aleluia, porque lá tem pessoas que ainda não servem o Senhor, conhece o poder de Deus, e nós somos luz para levar esta palavra, para levar esta palavra de poder para elas, aleluia. A palavra que traz arrependimento, aleluia. Cura, que liberta, que transforma. Então, Deus é fiel, irmãos. Fique com essa palavra e que Deus continue abençoando. E até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou. E fique firme e forte. Obedeça a palavra de Deus, obedecendo, ouvindo as instruções de Deus, aleluia. Ouvindo sempre a voz do Espírito Santo para você fazer a vontade de Deus com amor, com graça, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, seguimos a Deus, nós fazemos algo para Deus e Deus nos dá a vitória, aleluia. Mas quando nós não ouvimos a palavra, desobedecemos a palavra, aí vem as lutas, vem a ira de Deus sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, e então nós não queremos isso para a nossa casa, né, irmãos? Porque quando o nosso filho sofrendo, nosso esposo sofrendo, nós sofremos. Então, nós temos que sempre estar diante de Deus, obedecendo a Cristo, servindo a Ele com alegria, priorizando o reino de Deus, que muitas das vezes tem muitas pessoas que não priorizam aquele momento de você estar fazendo a vontade de Deus, né? Porque nós temos essa busca, ensino para nós todos os dias de maná, e muitos passam dias e dias e não pegam na sua palavra. E nós temos que priorizar o reino de Deus. A palavra vai nos dizer que as vossas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que eu estou precisando, está priorizando o reino de Deus, ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir todas as necessidades que você está necessitando. Então, busca a Deus, continue buscando a Deus, renova suas forças através da palavra, ore, busca a Deus, consagra a tua família nas mãos do Senhor, consagra a tua vida, e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, cada uma das irmãs, em nome de Jesus. Amém?